Farmer, como vocês estão neste dia, nesta quinta-feira, dia 22 de outubro de 2015? Estamos iniciando um bate-papo de abertura, um bate-papo em que a gente vai comentar sobre o mercado, vamos dar uma olhada nas diferentes situações do índice futuro, de ações, eventualmente do dólar futuro, observar quais seriam as principais perspectivas. Já temos um feedback de que o som e a imagem estão ok, muito obrigado. Vamos então imediatamente já entender qual é o nosso propósito de hoje. O nosso propósito então é apresentar a situação do mercado, basicamente observando através dos métodos designados como métodos Stormer, Bizzi e Leandro, que fazem parte da área de análise da XP. Então todos os amigos estão convidados. Imediatamente já olhamos primeiramente o Ibovespa, nosso índice Ibovespa, que encontra-se em uma região muito importante da forma que eu observo. O que eu quero dizer com isso basicamente? A forma como eu observo é que o mercado vem produzindo um fractal, ou seja, ele vem produzindo distâncias equivalentes de um determinado fundo, que é um fundo muito importante para o mercado em si. Basicamente, o fundo é esse que vocês estão observando aqui, ó. Este aqui. Este. A distância desse fundo para esse fundo é equivalente à distância desse fundo para este fundo. A distância desse fundo para esse fundo é equivalente à distância desse fundo para esse topo. Então, se a gente for multiplicando a distância deste fundo atual para este topo que está aqui, nós estamos exatamente neste momento agora. O que seria um momento de iniciar uma forte movimentação para o mercado para os próximos dias, até cumprir o próximo topo ou fundo que seja estabelecido aqui. Então, observando dessa maneira, eu entendo que hoje, tá? Pela minha contagem, hoje o mercado deve começar a se movimentar violentamente para um dos lados, seja para cima, seja para baixo. Da forma que eu observo o mercado atual, o movimento mais provável seria para cima. E, portanto, estou bastante atento a todo o Ibovespa e a toda a movimentação que o mercado pode estar desenhando para os próximos dias, certo? Bom, observando isso, o mercado consegue agora trabalhar dentro daquilo que seria chamado um triângulo, podemos dizer que é um triângulo, tá? Tem topos ascendentes, tem fundos descendentes, então é um triângulo de alargamento, certo? Normalmente dentro de triângulos de alargamento existe uma tática que eu gosto muito de utilizar, que eu quero ensinar para vocês, que funciona assim. A gente pega a distância do fundo, de um topo, do primeiro topo do triângulo, para o segundo topo do triângulo, e a gente tem uma distância de 15 dias. A gente multiplica esse valor 15 pelo que seriam os números de Fibonacci. Então multiplicamos por 1, depois por 161, ó. Então por 1,38, 161, por 2, por 2,38, por 2,61, por 3. Observe que com isso a gente tem 15 dias, 21 dias, 24 dias, certo? E depois 30 dias. Muito bem. Então se a gente contar aqui 15 dias a partir deste topo para cá, foi esse ponto. O próximo fundo seria no dia 21 dias. 21 dias bateu aqui, a gente erra por um dia o fundo. O próximo fundo ou topo seria com 30 dias. 30 dias bate exatamente aqui, a gente erra novamente por mais um dia o topo principal do mercado. O próximo momento de inflexão seria 36 dias. 36 dias a gente bate exatamente aqui e acertamos o fundo de mercado. E o próximo seriam 39 dias, que é hoje. Tá? 39 para 40 dias. Por isso que, observando pela forma que eu utilizo e que eu ensinei no livro Matemática, o Tempo, o Mercado de Ações, a gente consegue antever que o mercado está dentro de um suporte no tempo e um suporte no preço. Se o mercado encontra-se dentro de um suporte no tempo e no preço, então existe uma grande probabilidade de que nós estejamos em um momento muito importante de timing de mercado. Tá? Muito bem. Dito isso e comentado isso, vamos procurar entender. A gente já entendeu por que é um suporte no tempo. Vamos entender por que é um suporte agora no preço. Porque a gente está em cima de uma média móvel de 20 e a gente sabe que muitos players usam a média móvel de 20, basicamente, como
Basicamente como o quê? Como o seu referencial se é um suporte ou não. E a gente está em cima dela. Bom, além de estarmos em cima da média móvel de 20, se nós colocarmos aqui uma retração de Fibonacci do último fundo até o último topo, a gente tem a retração de 50% em cima de 46.730 pontos. Então aqui tem dois tipos de suporte importantes. Média móvel de 20, retração de Fibonacci, batendo exatamente nesta região. Muito bem. Então qual seria o próximo alvo se o mercado realmente acelerar para cima e qual seria a forma que isso estaria trabalhando? Bom, como o mercado fez ontem um doji, na verdade é um inside bar, se a gente for olhar. O dia de ontem ele é completamente contido pelo dia prévio, então é um inside bar. Para o lado que romper, nós poderíamos estar trabalhando de uma maneira mais agressiva. Se a gente romper a máxima de ontem, 47.290 pontos, o alvo seria uma violenta movimentação altista até o topo prévio, até perto de 49.750 pontos. Se nós perdermos a mínima de ontem, então o alvo seria um recuo pelo menos até o fundo prévio. Então assim, é uma possibilidade, nós temos que ficar atentos. E nós podemos estar observando, então, isso se acontecer essa ruptura no dia de hoje. Se a gente olha o índice futuro, isso já está acontecendo. O índice futuro já rompeu a máxima de ontem, porque o índice futuro abriu às 9 horas. E isso já estabeleceu, então, o viés bullish para o resto do dia. Tá? Se a gente entra no gráfico de 15 minutos, a gente identifica, a gente abre acima da linha da água, rompe o topo de ontem. E isso, então, automaticamente já libera o mercado para altas bem mais expressivas. Bom, a gente pode observar aqui, então, o dólar futuro, que vem operando dentro, ele vinha dentro de uma tendência de alta muito forte, fez um pivô de baixa, começou a recuar, e daí ele ontem, ou melhor, nos últimos dias ele conseguiu fazer um pivôzinho de alta, mas está batendo na média móvel enquanto resistência. Essa média móvel que está aqui, é a média móvel de 20 dias caindo, tá? Então ela está servindo como um movimento de resistência. Se a gente plota o Fibonacci, a gente percebe que também tem a retração de 38 batendo aqui. Então sim, o dólar está em cima de uma zona de resistência e se a gente perder a mínima de ontem, ele deve acelerar para um movimento maior de recuo. Tá? Então a gente tem que estar atento realmente a essa possibilidade do dólar retomar uma movimentação baixista, tá? Por enquanto. Tá? Mas, se a gente entra no prazo de 60 minutos, ele ainda segue em topos e fundos ascendentes. E é importante comentar isso. Além de estar dentro de topos e fundos ascendentes, o dólar fez um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido nos 60 minutos. Ombro, cabeça, ombro invertido, certo? E daí ele conseguiu romper esse ombro, cabeça, ombro para cima. Veja que ele faz o rompimento exatamente aqui. Faz um movimento de pullback, volta a subir acima e agora estabelece o que seria o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido nos 60 minutos, seria basicamente essa amplitude para cima. O alvo seria em 4,079, 4,079 seria o alvo dessa movimentação esperada para o dólar futuro a partir do ombro, cabeça, ombro invertido dentro do gráfico de 60 minutos. Ok? Muito bem. Então, a perspectiva para o dólar, apesar de nós estarmos enfrentando essa resistência localizada na média móvel de 20 e a mesma retração de Fibonacci, é uma perspectiva altista para as próximas horas, buscando aquele alvo mencionado lá em 4,79, 4,81. Tá? Isso fica invalidado única e exclusivamente se nós conseguirmos perder efetivamente falando, perdermos esta região aqui de novo da linha de pescoço que está em 3,915. 3,915 seria a zona principal de suporte observada para o dólar nos próximos dias, certo? Muito bem. Dito isso, já falamos sobre o Ibovespa e já falamos sobre o dólar, e agora vamos falar sobre o milho. CXMX15, o milho, olha, pessoal, o milho está produzindo um trade muito interessante, tá? O trade foi acionado na ruptura desse Mark Crisp,
Uma tática que eu costumo comentar muito com vocês é o Mark Crisp, 1, 2, 3, né? Então o mercado vem fazendo fechamentos mais baixos, fecha mais alto, fecha mais baixo, e aí consegue romper o topo em 2. Aqui foi o ponto de entrada, veja que aqui eu então posicionei uma tomada de posição, coloquei uma tomada de posição nesse ponto específico, em 34,48, 34,40, tá? E o alvo desse Mark Crisp já está inclusive quase sendo atingido, fica sendo toda essa amplitude para cima projetado, não, está longe ainda, 35,65 é o alvo dessa movimentação do Mark Crisp esperado. De fato, eu observo como o movimento mais provável para o milho realmente seria seguir agora uma tendência de alta e tentar testar o topo anterior em 36,20. O gráfico semanal ficou particularmente muito bonito, absurdamente sexy, eu diria. Ficou um gráfico sexy, muito bom, porque olha só, ele vem dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, recua até a média móvel de 20, rompeu a máxima do candle que bateu na média móvel de 20 e agora tem o céu pela frente para subir, buscar o alvo lá em cima. Então, realmente, o milho ficou muito atraente nessa movimentação que ele está fazendo. O BGX15, o boi gordo. Boi gordo é um outro ativo que está movimentando de uma maneira bastante interessante no atual cenário. Tá? Ele vem produzindo uma movimentação bullish, tá? Tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então, é um outro ativo que, por sua vez, está promovendo uma movimentação mais atraente. Veja que são topos e fundos ascendentes, ele está rompendo agora o topo anterior. O rompimento desse topo anterior que aconteceu aqui é um Mark Crisp. Tá? Quem opera por esse modelo vai colocar o seu stop imediatamente abaixo do fundo em 3, porque o Mark Crisp aqui considera o seguinte, ó, aqui é o movimento 1, esse aqui é o movimento 2. Tá? Ou pivô de alta, se vocês quiserem. E aqui é o movimento 3. Então, observando dessa maneira, o ponto de entrada dele acaba ocorrendo nesse rompimento do Mark Crisp, o stop fica abaixo do fundo em 3, nesse ponto, e o alvo da operação fica sendo basicamente esta amplitude projetado para cima, esta amplitude projetada para cima, o alvo fica em 154,19. Se nós considerarmos aqui, então, a gente tem um stop nessa operação de aproximadamente R$1,70, tá? R$1,70. Se nós entendermos que o boi trabalha basicamente em R$330 para cada variação de um ponto, 1,69 vezes 330 é um stop de R$560 de risco na operação, tá? Para um alvo de 2,27. 2,27 vezes 330 para um alvo de R$750. Então eu estaria aqui nesse trade para cada contrato arriscando R$560 para cada de perda e para um ganho máximo de R$750 se a gente conseguir bater o alvo de 154,19. Lembrando que o Mark Crisp tem um nível de acerto em torno de 66, 70% dos trades executados. Ok? Ok. Então, visto milho, visto boi, visto o Ibovespa e visto especificamente o dólar, nós abrimos agora para observar os diferentes ativos imediatamente, já aqueles que estão em maior movimentação no atual cenário. A gente vê no atual cenário, na atual abertura que já está acontecendo agora devagarzinho, mas a gente observa alguns ativos muito potentes. Imediatamente identificamos alguns ativos que já são mais evidentemente fortes. Temos a SAMB 11 em movimentação de alta importante, mas é um papel com menor liquidez. Temos ESTC3 movimentando-se em alta, dentro de uma tendência de alta, mas não produzindo nada muito chamativo. Temos a GOL 4. Dentro dessa tendência de baixa, nada a ser feito na GOL. Temos a LUP 11. Esse é o papel que me chama a atenção, porque ele vem operando dentro de um padrão. Se aproximou de uma linha de tendência de alta, ok? Fez um candle de reversão ontem e hoje rompe a máxima desse candle. Então tem muitos swing traders que estão agora tomando posições na LUP nesse momento, colocando seu stop imediatamente abaixo da mínima.
E o alvo da operação é no mínimo o topo anterior, perto de 16,29. Então aqui a gente tem uma relação de alvo muito boa, são quase 8% de alvo com stop de 3,88. Tá? Bem legal. Em relação à pergunta do Curioso sobre o dólar intraday, a gente respondeu agora há pouco, Curioso. O movimento do dólar logo no início do dia foi de uma enorme barra nos primeiros 15 minutos, uma barra de quase 35 pontos de barra. Essa barra rompeu a média móvel de 20 para cima. Ao mesmo tempo, depois disso, ela estabeleceu um range muito grande. Quem é que vai comprar aqui com stop abaixo dessa mínima, um stop de 30 pontos? É muito complicado, né? Então faltou comprador aqui, ainda mais que era o topo anterior do dia de ontem. Aí o pessoal de venda se prevaleceu, começou a vender um pouco mais, empurrou os preços de volta até perto da média móvel de 20. Agora, na média móvel de 20, tem alguns compradores que estão se sentindo confortáveis de novo para entrar comprando, e esses compradores então produziram esses dois candles que o senhor está vendo aqui agora. Bom, esses compradores aqui, eles estão automaticamente com seus stops abaixo da mínima de hoje. Se perder essa mínima, eles vão estopar. Se voltar a subir até o topo, provavelmente quem está comprando aqui agora, quem está comprando aqui, vai vender aqui. São quase 14 pontos de gain, então esse sujeito vai estar vendendo já por ali. Dessa forma, especificamente falando, essas pessoas estão trabalhando de uma maneira estou comprando aqui, com o stop aqui, com o alvo lá no topo. Se romper o topo, ele compra mais. Basicamente, essa é a ideia deles. Se não romper o topo, eles esperam. É isso que eles estão fazendo. Tá? Para a entradinha. Tem uma possibilidade de estar fazendo um topinho aí, um duplo topo dentro do dólar. Uma boa possibilidade até, eu diria. Inclusive, quem olhou aquele meu artigo sobre bandas de Bollinger com divergências baixistas, aqui tem um setup de venda no dólar. Né? Sim, tem. Por quê? Porque batemos na banda de Bollinger, fizemos esse topo na máxima de histograma, batemos a banda de Bollinger de novo com um topo mais baixo no máximo de histograma, fizemos um topo, a perda da mínima irá acionar a movimentação baixista, e que seria então venda na perda de 3,9. Na verdade, na mínima dessa pela meia hora, acionaria a venda com o stop acima da máxima, e aí uma movimentação mais forte para baixo. As bandas estão muito estreitas, veja. Essas bandas estreitas, elas estão consolidando. Vai ter uma movimentação forte no dólar daqui a pouco. Vamos lá. Perguntas, então, que estão entrando agora. Para a gente já bom dia, Stormer. Eu venho olhando a Light 3 para uma possível entrada. Eu não entrei por estar em dúvida se é mesmo enquanto com rompimento falso realmente foi um pullback, rompendo esse após 3 testes. Se foi um pullback, tens uma indicação de ponto de entrada de acordo com a análise grafista? Light 3. Esse é o papel que eu não olho há séculos. Olha só, o padrão que tu está vendo aqui, ó. Olha como ele é parecido. Parece ser o irmão maior desse padrão aqui. Tá vendo? Vamos aproximar aqui um pouquinho agora. Olha aqui uma outra coisa interessante. A distância desse topo para esse topo, 12 dias. A distância desse topo para esse topo, 11 dias. A distância desse topo para este topo aqui, 21 dias. A distância desse topo para esse topo aqui, 20 dias. É o irmão menor dele. Esse aqui é o irmão menor dele. Então, se for realmente o irmão menor dele, é bastante provável, pelo que a gente está observando aqui, que haja essa movimentação aqui. Certo? Bastante provável que é o que acaba ocorrendo. Bom, efetivamente falando, e é importante a gente ter isso em mente, a gente precisa procurar por sinais claros e objetivos de entrada. Se existem algum ou não. Primeira pergunta.
Qual é a tendência do papel? Sempre que eu vou pensar em considerar uma posição, um ativo, eu faço sempre critérios de pergunta que são importantes. A primeira pergunta que eu faço é: qual é a tendência do papel? Observando dessa maneira, entendendo dessa maneira, eu vejo que o papel fez topo, topo e topo. São topos ascendentes. E fundo, fundo e fundo, fundos ascendentes. Então a gente tem topos e fundos ascendentes. Muito bem, então a tendência no gráfico diário, tendência de alta. Uma vez visto isso, basicamente, o meu próximo passo então é identificar pontos de entrada. Pontos de entrada eles ocorrem quando? Os pontos de entrada para mim sempre ocorrem da seguinte maneira: ou quando eu tenho uma realização frustrada, que eu considero um ótimo ponto de entrada. Realização frustrada é um ponto de entrada, coisa que eu não tenho aqui no momento. Tá? Ou quando eu tenho uma barra única vermelha ignorada, que é o modelo do Oliver Vélez. Tá? E isso eu tenho aqui. Ó, barra única vermelha ignorada, aqui. Barra única vermelha ignorada aqui, então aqui teria sido uma entrada, aqui teria sido uma entrada e aqui mais uma entrada. Certo? Ou quando eu tenho um ponto contínuo. Um recuo até a média móvel de 20, baixo da média móvel de 20, eu espero romper a máxima do que bater na média móvel de 20, coisa que eu não tenho até o momento. Ou quando eu tenho um Dave Landry. Então tem vários pontos de entrada possíveis para se assumir dentro de uma tendência de alta. No momento atual, o ponto mais presente que existe é a barra única vermelha ignorada na ruptura de 12,96. Certo? O stop ficaria abaixo daí, da onde? Bom, se a pessoa quer operar efetivamente a tendência, ela ficaria com o seu stop abaixo da mínima deste fundo, abaixo de 12,06. Tá? Se a pessoa não quer operar a tendência, mas quer realmente fazer um trade mais curto, poderia ficar abaixo da mínima desde ontem. Muito bem. Vamos olhar aqui outras perguntas. Poderia comentar a CEMIG após a abertura? Pergunta do Henrique. Claro, vamos dar uma olhada no CEMIG 4. CEMIG 4 venha de uma longa tendência de baixa, eram topos e fundos descendentes. Depois disso fez um enorme volume, e esse volume foi um volume que rompeu um topo anterior, produzindo uma reversão de tendência. Nós poderíamos inclusive chamar isso aqui de um ombro, cabeça, ombro invertido. Então aqui a gente tem o ombro, aqui a gente tem uma cabeça, e aqui a gente tem um outro ombro. E tivemos a linha de pescoço, então, cortada para cima. Isso produzindo, então, um alvo específico pelo padrão ombro-cabeça-ombro, que seria basicamente essa projeção para cima. No mínimo em 8,24. A gente sabe como a cabeça muitas vezes vai 1,61 da sua distância. O alvo, então, seria 8,78. O papel agora está em tendência de alta. Então, respondendo a pergunta já de qual é a tendência de alta. A partir disso, então, eu preciso procurar por todos aqueles sinais que eu acabei de mencionar para vocês de entrada. Barra única vermelha ignorada, realização frustrada, ponto contínuo, Dave Landry, qualquer coisa que eu tenha nesse sentido me permitiria estar tomando posições dentro da CEMIG. No caso, eu não tenho absolutamente nenhum cenário acontecendo agora para isto e, portanto, não poderia estar assumindo esta situação neste exato momento. Tá? Não poderia. Tem que esperar que apareçam alguns dos sinais. Pergunta do Jorge, DPV3 e VLID3. VLID3 é um papel que está numa longa congestão, na verdade é um triângulo, tá? Um triângulo simétrico, topos descendentes, fundos ascendentes, ou seja, está numa confusão.
digamos assim, o papel não sabe para que lado ele quer ir. Ele fica muito tempo nesse tipo de congestão que nem a gente está vendo aqui no final do ano passado, em 2014. Enquanto ele está nesse período, é muito difícil de operar a VLID 3. Ele se aproximou de uma zona de suporte, fez um blast-off 2 dias atrás, fez um movimento de alta ontem, mas tem resistências logo em 47, em 44, tem suporte 46, 45. Está uma zona aqui essa confusão. E, portanto, difícil de operar enquanto o papel não estabelecer uma tendência. Pessoal, a gente não tem dinheiro para operar todos os papéis do mercado. Então a gente tem que tentar operar aqueles que são mais fáceis, aqueles que estão em tendências claras, aqueles que estão em topos e fundos ascendentes nítidos, que são muito mais simples. Por exemplo, observe a Braskem. Isso é um papel fácil de estar sendo operado no momento. Topos e fundos ascendentes. Então, vamos operar a tendência de alta ou vamos operar a tendência de baixa na venda. Não vamos ficar operando o papel que está no meio de um borocotoma total. Isso é um borocotoma. Isso aí é uma confusão, uma zona. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Porra, o que eu vou fazer com essa naba? Onde é que vai esse pepino? Comigo eu não quero essa porcaria. Apesar de ser uma empresa com excelentes aspectos fundamentalistas, uma máquina de dinheiro, na verdade, tá? O papel está numa confusão emocional. Está confusa. Quando a pessoa está confusa, o melhor é se afastar daquela pessoa. Ela está confusa. Vamos pegar pessoas que sabem o que querem. Vamos pegar ativos que sabem o que querem da vida. O DPV3. Esse papel está em que tipo? Numa longa tendência de baixa, secundária de baixa e terciária de alta. Novamente, confusão. Não sabe o que é da vida. Tá? No prazo mais longo quer cair, no prazo mais curto quer subir. Tá? Está se aproximando de uma zona de suporte? Está se aproximando. Perigoso o trade. Perigoso. Não tá um trade fácil. Não tenho nada para fazer aqui não. Bastante kamikazes. Stormer, como vê o movimento da Vale hoje após a divulgação do resultado? Vale 5. Vale 5 abre num gap de alta, mas também se encontra numa tendência. Cara, assim, ó, que tendência que tá essa naba? Qual a tendência desse troço? Por que eu vou botar meu dinheiro num papel que não se define para que lado ele quer ir? Observem a dificuldade de operar esse gráfico e esse aqui. Vocês estão vendo? Vocês conseguem notar qual é a diferença? Isso é um gráfico. Ok? Isso é outro gráfico. Isso é um gráfico ruim. Vamos procurar gráficos bons para operar? Ruim, 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 ruim. Opa, esse está ficando interessante. Esse está ficando interessante. Este está ficando, porque está mudando a tendência. É um ombro, cabeça, ombro invertido. Pode dar um trade legal aqui. Não, 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 não. Não. Sem tendência definida. Não. 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 Bom. Não. Bom. Não. Não. Meia boca. Meia boca. Não. Não. Bom. Bom. Ou seja, procurem papéis que estão em tendência clara, tendência fácil de serem operados. Não procurem operar coisas difíceis, coisas que estão fora de tendência. Cosan é interessante ser operada, por impressionante que pareça. Né? Porque está em tendência de alta, nítida. CETIP, tá? Tendência de alta, nítida. Siri, tendência de alta. Até Siri está mais interessante que aquilo, por impressionante que pareça. Dólar. Né? Essas coisas assim, ó. Detex. Coisa tem tendência alta, tá? Facilita a vida de vocês. Procurem papéis em boas tendências. Tá? Vale, tá? Voltando para a tua pergunta,
está dentro dessa situação de congestão aí, ó. Ela tem uma resistência logo acima em 15,32, tem um suporte em 14,44. Ela está em topos e fundos num prazo mais longo ascendentes, ou mesmo dentro de um possível ombro, cabeça invertido, mas dentro de um prazo menor ela está em topos e fundos descendentes. Então ela tem dois prazos brigando contra si próprios, né? Ó, aquela vinha fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Então assim, movimento 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bateu na média, sentiu como suporte. Tem a possibilidade dela vir para cá. E daí fazer isso. Tem a possibilidade dela já entender que ela já fez os 3 movimentos corretivos e já ir direto para cá. Ou seja, ela não se decidiu. Ela não se decidiu para que lado que ela quer ir. E daí eu vou ficar posicionado nisso? Não, nem pensar. STC3, pergunta do Neto. STC3, o papel está em cima de uma zona de resistência potente, porque é este topo importante, com este topo importante, com este topo importante, batendo exatamente aqui. Então é uma linha de tendência de baixa muito importante. Ao mesmo tempo, é os fundos prévios. Fundo, 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 fundo perdido, e que serve como resistência no atual cenário, Neto. Então a gente está batendo numa resistência com muita força. Não está muito fácil de romper essa região, não. Tá? Pelo contrário, está complexo. Tem muito vendedor aí tentando proteger suas vendas. Tá? Então, assim, esses vendedores vão começar a entregar o pepino quando o papel conseguir romper 17,46. Quando isso acontecer, eles começam a estopar suas vendas e aí o papel começa a subir forte. Ao mesmo tempo, eles vão começar a ficar mais valentes se o papel conseguir perder a mínima de ontem. Então, se o papel perder 16,28, vai dar uma escorregada violenta, porque aí os vendedores ficam mais alegres, eles vão entender toda essa situação aqui como uma cunha ascendente rompida para baixo, e com isso eles vão, nos 60 minutos vai ficar mais claro, ó, tá vendo? E eles vão ficar bastante alegres e vão empurrar a STC3 para baixo com muita violência. Isso tudo na perda de 16,28. Tá? Bom, por outro lado, se rompermos 17,46, eles se assustam e começam a fazer o quê? Começam efetivamente a estopar os seus trades. Tá? Estopando os seus trades permite basicamente que a gente faça uma bem boa operação de entrada. Então, portanto, aqui, esses limites que eu mencionei agora, né, são os principais limites a serem observados nos próximos momentos. Para praticar Kamikaze, pergunta sobre Petrobras no intraday. Petrobras está com um gráfico um pouco mais claro que o gráfico da Vale. Vejam que ela conseguiu cortar a sua linha de tendência de baixa. Então ela cortou essa LTB aqui. Depois de cortar essa LTB, ela faz o recuo, que seria um pullback. A média móvel de 20 já virou para cima. O papel bate na média móvel de 20 e sente ela como suporte. Tá? Então ela está dentro agora de uma tendência de alta. Tá? O MACD histograma já está acima da linha do zero. Ok? Então, efetivamente falando, o papel está realmente numa movimentação mais bullish do que bearish. Bom, falando sobre isso especificamente, considerando que ela está mais altista do que baixista, onde seria um ponto que o Mark Chris, por exemplo, compraria? Nessa ruptura. A ruptura é de 8,19. Tá? E aí colocaria seu stop abaixo dessa mínima. E daí projetaria o alvo lá em 9,04. Bom, a pergunta dele foi de intraday. A gente fez um candle de gap de alta. Abrimos em gap de alta, com bandas muito estreitas nos 15 minutos, rompemos essa banda e fechamos acima da banda superior da Bollinger. Isso desencadeia um movimento altista. Percebam, usualmente, quando o papel consegue realmente fechar acima de uma banda da Bollinger, que nem fez aqui, ele estabelece uma perna de alta forte. Então a gente tem uma movimentação de alta para os próximos movimentos dentro da Petrobras esperados, tá? Dentro dessa situação, com as bandas estreitas. Provável que as bandas se abram e permitam os preços evoluírem com maior violência daqui para frente. Então temos que estar atentos à movimentação da Petrobras, que aparentemente é uma movimentação altista ao longo do dia de hoje. Tá? Onde seriam as resistências esperadas? Bom, temos uma resistência exatamente agora, é 7,90. Outra resistência, 7,95. E as resistências mais importantes, 8,03 e 8,08. Ok? Muito bem.
Em relação ao Nato 3, pergunta do Edmilson. Último papel a ser observado hoje. Nato 3 está numa situação não tão clara quanto Petrobras e não tão clara quanto Braskem. Ela cortou uma linha de tendência de baixa, que é esta. A média móvel de 20 vira para cima. Nos últimos dias ela vinha trabalhando dentro de um triângulo simétrico, que usualmente marca metade do movimento. A expectativa é que fosse um pequeno mastro bandeira. Eu esperava que fosse um mastro bandeira. E se fosse um mastro bandeira, teria que conseguir romper essa linha. E quando rompesse essa linha, basicamente a projeção do mastro bandeira seria este alvo aqui, ó. 27 com 27. Mas isso somente se conseguisse romper a linha de tendência de baixa que ela veio operando no momento, com volume, porque o mastro bandeira precisa de muito volume. Não é o que está acontecendo no momento. Vejo que ela consegue, no atual cenário, ela está perdendo o triângulo simétrico para baixo, nessa primeira hora. Vamos ver como é que vai fechar essa primeira hora. Daqui a pouco essa primeira hora fecha com uma longa sombra inferior. E se fechar com uma longa sombra inferior, bom, aí isso pode gerar até uma entrada bem agressiva de swing trade, com o stop na mínima de hoje, acreditando realmente nesse mastro e bandeira que poderia estar sendo desenhado dentro do gráfico diário na Nato 3. Tá? Se fechar assim a primeira hora, então, se eu tivesse comprado, eu colocaria o stop na mínima da primeira hora do dia de hoje, e se perdesse essa mínima, fecharia a posição e sairia fora do papel. Ok? Muito bem, senhores, estamos então finalizando o nosso bate-papo de abertura. São 36 minutos de bate-papo de abertura. E agora eu preciso abrir espaço para o Bizi, que deve entrar no LS Live junto com vocês daqui a pouquinho, ou o Vlad. Então eu espero que vocês tenham aproveitado as nossas conversas de hoje. Outras dúvidas que vocês tenham, a gente consegue imediatamente abordar no LS Live ou mesmo no fórum da Leandro Storm. Vocês podem entrar no fórum e colocar perguntas por ali também. Nos vemos então ao longo dessa semana. Eu vou tentar fazer o chat position amanhã, não sei se vou conseguir, talvez seja o Vlad, eu vou conversar com ele a respeito disso. Eu desejo, se não for eu amanhã, eu desejo que vocês tenham um excelente final de semana, tudo de bom para vocês, paz, saúde e prosperidade para todos e bons trades. Até mais!